Pronto, podemos dar início? Podemos. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Nessa tarde, a gente vai dar início ao exame de qualificação da discente do Programa de Pós-Graduação em Demografia, nível mestrado acadêmico, Valéria Oliveira Pontes Alencar de Carvalho, sob o título Sobrevivência e Mortalidade do Microempreendedor Individual, MEI, nas mesorregiões do Rio Grande do Norte, 2016 a 2020. A banca examinadora está composta por mim, Silvana Nunes de Queiroz, presidenta, Moisés Alberto, examinador, UFRN, Jordana Cristina de Jesus, membro interno, UFRN, e o professor Paulo Bezerra, membro externo de SEBRAE Uniceu. Valéria, você tem até 20 minutos para a sua explanação. Obrigada, professora. Bem, como a professora Silvana já introduziu, meu nome é Valéria Carvalho e quero apresentar para vocês o meu projeto de qualificação para obtenção do título de mestre em Demografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A minha orientadora é a professora doutora Silvana Queiroz e o meu co-orientador é o professor doutor Moisés Alberto. A justificativa do meu trabalho é devido à importância das empresas na vida na dinâmica econômica e social dos indivíduos, assim como do Estado, porque as empresas elas influenciam tanto os indivíduos como o Estado, seja de forma direta ou de forma indireta. Elas produzem bens, riquezas, serviços, moldam costumes, e nesse contexto o trabalho se justifica pela importância de se analisar a mortalidade e a sobrevivência do microempreendedor individual no Rio Grande do Norte, e nós podemos perceber que ela é uma área com poucos estudos, né? Isso ficou evidente durante a... Valéria. Oi. Ai, perdão. A sua apresentação. Perdão. Tá aparecendo agora? Tá, ok. Desculpe. Então, continuando, que ele se justifica devido à importância das empresas nessa dinâmica econômica e social dos indivíduos e do Estado, uma área com poucos estudos, e a gente percebeu isso durante a produção do trabalho, e ele busca melhorar a compreensão da dinâmica demográfica dessas organizações e também servir como base para novas pesquisas. A banca examinadora, como a professora doutora Silvana já falou, é composta pela minha orientadora, pelo meu co-orientador, professor Moisés, pela professora doutora Jordana e pelo doutor Paulo Ricardo. Desde já eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. E a estrutura dessa dissertação, ela é composta por uma breve introdução, seguida de 4 capítulos. No primeiro capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica com base na demografia das empresas, primeiramente com base em estudos internacionais e depois com base em estudos nacionais. O segundo capítulo ele versa sobre o empreendedorismo. No terceiro capítulo eu apresento os procedimentos metodológicos, né? Qual metodologia será utilizada para alcance dos objetivos. E no quarto capítulo serão apresentados os resultados, né? É um capítulo sobre a demografia do MEI nas mais regiões do Rio Grande do Norte, no período de 2016 a 2020, e depois teremos as considerações finais, e por fim o cronograma de como foi realizado esse trabalho. Bem, digamos que a essência do meu trabalho é sobre a utilização da demografia para auxiliar no processo decisório e também na descoberta de novas perspectivas no mundo empresarial, abordando a demografia das empresas como essencial para os gestores através da coleta, análise e interpretação de dados demográficos. E, nesse contexto, o trabalho ele busca identificar a dinâmica demográfica do microempreendedor
nas mesorregiões do Rio Grande do Norte, no período de 2016 a 2020, e eu também destaco que não foram encontrados estudos com este recorte geográfico e com esta temática. Os objetivos do trabalho são estudar a taxa de mortalidade do microempreendedor individual nas mesorregiões do RN no período de 2016 a 2020, analisar a expectativa do MEI nas mesorregiões do Rio Grande do Norte no período de 2016 a 2020 e comparar os índices entre mortalidade e sobrevivência do MEI, segundo mesorregiões do Rio Grande do Norte, também no período de 2016 a 2020. Com relação à demografia das empresas, eu posso afirmar que ela é uma disciplina recente e que ela versa sobre a estrutura das populações e coortes das empresas, contemplando as mudanças ocorridas dentro dessa estrutura. A demografia das empresas, ela também pode ser chamada de demografia dos negócios ou firmografia, então encontrei esses termos na literatura, e ela é uma metáfora pertinente porque existem paralelos significativos nos processos de mudança populacional e de mudança nas organizações. Por exemplo, se no ciclo de vida humana nós temos o nascimento, o tempo de vida e o óbito, no ciclo de vida empresarial nós temos a entrada no mercado, a trajetória empresarial e a saída do mercado, e nós podemos associar esses ciclos alguns fenômenos, como, por exemplo, a entrada da empresa no mercado com o fenômeno da natalidade, a trajetória empresarial com o fenômeno da sobrevivência e a saída do mercado com o fenômeno da mortalidade. Os autores, eles acreditam que a demografia das empresas, ela oferece um diferencial competitivo para as organizações, né, através da inclusão de teorias, técnicas e análise de dados, que servem ali para auxiliar na gestão empresarial, e que também, através da demografia das empresas, é possível conhecer as características de nascimento e morte das empresas, e que, a partir desse conhecimento, é possível esclarecer os fatores que tornam as empresas mais fortes ou mais vulneráveis, ou seja, conhecendo ali seus pontos fortes e pontos fracos, e que, através da demografia das empresas, é possível traçar estratégias que podem mitigar as causas de mortalidade dessas organizações e também criar condições que possam propiciar o desenvolvimento e a sobrevivência dessas empresas. Com relação ao empreendedorismo, existe um consenso entre os autores de que o termo ele nasceu na vertente econômica, apesar de também possuir definições em outras áreas, como na psicologia, na sociologia e na inovação. Eu destaco que a definição de empreendedor, de empreendedorismo, ela tem que ser analisada de acordo com o contexto social e tecnológico que essa definição está inserida, que, digamos que a definição, ela traz muito da vivência do autor ou daquele contexto, e que o termo no Brasil ele ganhou destaque no final da década de 1990, justamente como consequência das altas taxas de mortalidade das empresas, né, que digamos que para sanar essas causas de mortalidades, o tema começou a ser debatido e o empreendedor começou a ser visto como aquela pessoa que podia fazer a diferença, trazer sucesso para as organizações. E, nesse contexto, existem autores que defendem o empreendedorismo como capaz de criar desenvolvimento econômico, promover sentimento de autorrealização, de que existem empreendedores natos, que a pessoa já nasceu com aquelas características empreendedoras, que é aquela pessoa que faz a diferença. E, por outro lado, tem outros autores que defendem que o empreendedorismo ele é uma estratégia ideológica utilizada para a recomposição do capital, principalmente num cenário de desemprego estrutural e de ampliação das regulamentações trabalhistas. E nesse cenário surge aí a figura do microempreendedor individual, que foi criado através de lei complementar no ano de
2008, e ele é definido pelo SEBRAE como um profissional autônomo com CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele tem direitos e obrigações de uma pessoa jurídica, assim, de forma resumida, cito como alguns direitos, benefícios, a emissão de nota fiscal, digamos, um maior poder de barganha com fornecedores, acesso a empréstimos com instituições financeiras, conta de pessoa jurídica, e também alguns autores, alguns críticos apontam alguns pontos negativos, como, por exemplo, a pessoa passa a ser totalmente responsável pela sua atividade. Por exemplo, se a pessoa possui fiéis, né, o financiamento estudantil, e ela se formaliza como MEI, ela perde, ela não pode ter o fiéis, também, se ela receber auxílio-doença, ela não pode mais receber, ou então seguro-desemprego, aposentadoria por invalidez. E, nesse contexto, as pessoas se questionam quem é o microempreendedor individual. Se ele é aquela pessoa ali que transforma ideias em oportunidade, né, resultando em um negócio de sucesso, ou se é aquela pessoa que se formaliza para estar empregado e garantir o seu sustento. Com relação à metodologia, a fonte de dados será o SEBRAE, no caso foi o SEBRAE do Rio Grande do Norte. O recorte geográfico é o estado do Rio Grande do Norte, precisamente em suas 4 mesorregiões, que são Agreste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar e Oeste Potiguar. O recorte temporal deste trabalho é o período de 2016 a 2020, e o indicador demográfico que será utilizado serão tábuas de mortalidade, e as tábuas de mortalidade, ela pode também ser chamada de tabela de vida, tábua de vida ou tabela de sobrevivência, e ela é um instrumento que quantifica diversos aspectos e funções da mortalidade. Ela é utilizada para esboçar a história de mortalidade dos elementos de uma coorte, e na construção dessas tábuas de mortalidade, elas permitem descrever a sobrevivência, a expectativa de vida e as probabilidades de morte de uma população, que no nosso caso serão dos microempreendedores. Com relação com os dados que já foram analisados, eu trouxe aqui uma tabela que mostra o número de abertura, encerramento e saldo corrente e acumulado, que o saldo corrente seria o saldo anual, o saldo acumulado seria no estoque de microempreendedores, e a participação no saldo acumulado por mesorregião do Rio Grande do Norte. Quando a gente olha ali para a coluna de abertura, no período de 2016 a 2020, nós podemos ver que o número ele vem numa crescente. Quando ele começa ali com mais de 17 mil microempreendedores em 2016, ele salta para mais de 19 mil em 2017, mais de 22 mil em 2018, mais de 28 mil em 2019, e alcançando ali os maiores números em 2020, com mais de 30 mil microempreendedores. Quando a gente passa a analisar o encerramento dessas empresas, eu destaco que o ano de 2018 foi o único ano que apresentou números negativos, ou seja, foi o único ano que fecharam mais empresas do que abriram, né? E isso se reflete diretamente no saldo corrente, que 2018 é o único ano com números negativos, né, com saldo negativo de mais de mil empresas que, digamos, nesse saldo negativo. Em contrapartida, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2020, esse saldo ele é positivo e ele vai evoluindo, digamos, numa crescente ao longo dos anos, e isso também é refletido no saldo acumulado. Ele não chega a ficar negativo, né, no ano de 2018, mas a gente percebe ali uma queda nos números. Se em 2017 temos um saldo acumulado mais de 96 mil microempreendedores, ele tem uma queda em 2018, né, fica cerca de 95 mil empreendedores e volta a crescer em 2019 e atingindo os seus maiores números em 2020, com mais de 138 mil empresas. Com relação à participação no saldo acumulado, eu destaco que ficou bem perceptível uma certa
proporção no número de microempreendedores por mesorregião ao longo dos anos, estando sempre a região agreste e central com os menores números, sendo a mesorregião agreste sempre com o menor percentual. E eu digo que afirmo que essas mesorregiões são as mesorregiões com menor dinamismo econômico do estado. Em segundo lugar está ali a mesorregião do Oeste Potiguar. Nessa mesorregião eu destaco o município de Mossoró, que é uma região, que é um município mais desenvolvido, é um município ali com destaque na fruticultura irrigada, com empresas com destaque na exportação de frutas. E, inclusive, Mossoró é o município em segundo lugar no ranking do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Norte. E, em primeiro lugar, ali na participação do saldo, nós temos a região leste, Potiguar, que ela ocupa ali mais de 50% do número dos microempreendedores, que a região leste é a região que tem ali Natal, e a região metropolitana, Natal, que é a capital do estado, e acaba sendo ali a mesorregião que concentra os setores de serviço, parte do setor industrial, e também está localizado no litoral, né, e tem forte atividade, forte participação da atividade turística. E destaco que, por exemplo, no ranking do PIB, dos cinco primeiros municípios do Rio Grande do Norte, nesse ranking, 3 estão na região leste, né, que é a capital, Natal, o município de Parnamirim, em terceiro lugar, e o município de Macaíba, que em quinto lugar. Com base nesses números, eu trouxe aqui 2 gráficos para mostrar para vocês, que mostra a variação relativa anual nas 4 mesorregiões do Rio Grande do Norte, tendo o 2016 como ano base. Tanto no saldo acumulado como no saldo corrente, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa variação é positiva nos anos de 2017, 2019 e 2020, com números negativos apenas em 2018. E, assim, eu destaco que quando a gente olha para o saldo acumulado, a gente percebe que a variação relativa, a mesorregião leste está sempre com as maiores variações, e apesar de, eu destaco, assim, que eles, digamos, seguem o mesmo padrão de crescimento 2017, 2019, 2020, tanto no saldo acumulado como no saldo corrente, mas o que se diferencia é que quando a gente passa a analisar no saldo corrente, a gente percebe que, por exemplo, a mesorregião da leste Potiguar, ela não figura como, não está ali com os maiores números, e sim a região, a mesorregião central Potiguar. Também fica mais evidente quando a gente analisa o saldo corrente, o grande, digamos assim, a maior variação no ano de 2019, que saiu ali de números negativos em 2018, digamos, para maior crescimento. E eu vou deixar aqui nesse gráfico, eu acho que fica, num contexto, fica melhor de visualizar. E quando a gente viu esses números, a gente não teve como deixar de associar ao cenário econômico e político, né, do período. Então, acreditamos que esses números negativos em 2018 podem ter sido consequências das medidas do governo Temer, né? 2018 foi o último ano do governo Temer, e ele teve ali medidas que, digamos assim, polêmicas, como a aprovação da PEC 55, que congelou ali o limite de teto de gastos públicos com influência, com impacto direto na saúde, na educação. Então, 2018 pode estar tendo o reflexo dessas medidas. Teve também a aprovação da reforma trabalhista, né, alterando direitos anteriormente adquiridos. E já em 2019, quando o MEI ele tem, digamos, esses maiores números, esse maior crescimento, é o primeiro ano do governo Bolsonaro, e é um governo que claramente apoia o empreendedorismo, que adota a política do empreendedorismo. E em 2019 também tem 2 fatos marcantes que eu gostaria de destacar, que foi a liberação do saque do FGTS, justamente com o objetivo de fomentar a economia. E também em 2019 teve a reforma da Previdência, que tornou as condições para a aposentadoria mais rigorosas.
E em 2020 eu destaco, né, o cenário de instabilidade econômica e a crise sanitária, né, causada pela pandemia do coronavírus, da Covid-19, e você vê que os números eles são um pouco menores do que em 2019, mas eles continuaram crescendo, o número de microempreendedores continua aumentando, o que pode reforçar ali, o que a gente acredita que reforça a ideia do empreendedorismo por necessidade, né? Por causa da pandemia, muitas pessoas foram demitidas e as pessoas precisaram se reinventar e garantir uma forma para promover o seu sustento. Quando a gente faz um apanhado desses resultados, a gente chega às conclusões de que o cenário político e econômico do período ele teve influência direta no número de microempreendedores, que o período de incertezas causados pela pandemia da Covid-19, de acordo com os números, ela foi favorável para o surgimento de novas empresas, e também ficou bem evidente as discrepâncias entre as mesorregiões do Rio Grande do Norte, mostrando ali que a mesorregião Leste Potiguar tem maior dinamismo econômico e ocupa mais de 50%, né, representa mais de 50% do número de microempreendedores. E os próximos passos, né, para a conclusão desse trabalho, nós pretendemos construir tábuas de mortalidade, fazer análise dos resultados, fazer também as considerações finais e, se Deus quiser, realizar a defesa dessa dissertação. Apresenta aqui também um cronograma desde a realização das disciplinas, só um ponto que a qualificação está ali em 2021.2, porque o semestre de 2021.2 terminou agora, em fevereiro, porque a gente teve se readequar por causa da pandemia, passamos um tempo, digamos assim, parados. E no período 2022.1, que vamos começar agora em março, pretendo realizar a discussão dos resultados, a produção final do texto e fazer a defesa dessa dissertação entre maio e, no mais tardar, em junho de 2022. Desculpe se fiquei nervosa, ou até se passei um minutinho do tempo, mas é isso. Muito, muito obrigada e aguardo pelas considerações de vocês. Obrigada, Valéria. Falou no seu tempo preciso, passou só um minuto e estava calma, tá? Obrigada aí pela apresentação e procurar cumprir o seu tempo, que isso é muito importante, dominar, controlar o tempo. E aqui, seguindo a nossa ata de defesa elaborada aqui pelo secretário Mário, né? Desde já eu já agradeço à professora Jordana e ao professor Paulo por aceitar o convite, né? Por participar da sua banca de qualificação, e ao professor Moisés por aceitar o convite para ser o seu co-orientador. Segundo a ata elaborada pelo Mário, o próximo seria o professor Moisés, mas o professor Moisés, ele é co-orientador, né? Então, assim, não teria, ou vai ter alguns comentários, caso ele queira, o microfone está aberto para o professor, tá, professor Moisés? E aqui, em seguida, o senhor fica à vontade. Se eu tenho algum comentário agora, vai deixar para o final. Professor, seu microfone está mudo, professor. Silvana, de praxe, quem começa é o externo, não? Sim. Seria eu vou fazer comentários, mas eu faria ao final, claro. Tá ok. Tá ok. E o professor Paulo, como membro externo, depois a professora Jordana e depois o professor Moisés. Então, professor Paulo, fique à vontade e suas considerações são muito pertinentes. Primeiro, agradecer a Valéria pelo convite e a professora Silvana, imensamente grato, e demografia é uma área que eu sou apaixonado, né? Eu sou estatístico e eu sou apaixonado pela área de demografia. Inicialmente, dar os parabéns à Valéria, triplo parabéns. Parabéns pela apresentação, foi espetacular, né? Você falou muito bem, um domínio tremendo da temática. Parabéns pelo conteúdo escrito também, está muito bem feito, muito organizado. É raro na qualificação a gente encontrar conteúdo muito organizado. E você está nota 10. E parabéns pela temática do MEI, né? As instituições têm muito medo de falar sobre o MEI.
Lá no Sebrae, no dia a dia das minhas atividades, eu já sugeri algumas vezes fazer estudo de mortalidade, entender melhor sobre esse universo, mas sempre, né, eu sou contrariado. Não, Paulo, não é o momento. Não vamos falar sobre esse personagem. Deixa para depois, Não, não é agora. E isso é ao longo dos anos, né? Vem essa... Sempre eu quero ver como é que se comporta o meio, mas sempre vem mais coisas... Não mexe, não vamos falar sobre esse personagem. Eu trouxe um gráfico, eu queria pedir autorização para mostrar, que eu acho que seria interessante, Valéria, para sua justificativa. À vontade. Porque as pessoas perguntam muito, mas por que você vai trabalhar MEI? Por que MEI? Por que MEI? Sempre questiona, né? Por que não faz a MPE? Por que não trabalha com EPP? E aí eu queria mostrar esse gráfico aqui, que eu organizei, né, que é o número... Vocês estão vendo, professores? Valéria? Que é o número de empresas por porte. Quando a gente classifica MEI, ME e EPP, olha como era o MEI lá em 2012 e o que é que está acontecendo com a nossa realidade no Rio Grande do Norte. A gente vai ser um estado de microempreendedores individuais, né, que aí seria interessante mostrar esse crescimento e o percentual do MEI em relação ao universo de empresas, né, como uma das justificativas do seu trabalho, só para você validar mais ainda a proposta da pesquisa, porque nós somos 1% das empresas do Brasil, é muito pequeno, 95% são pequenos negócios, e aí a gente vai chegar num momento de... Já estamos, né? Somos mais MEIs do que microempresa e EPP. E aí eu fiz algumas observações sobre o trabalho, né, da dissertação, que está muito bem escrito, está muito, né, bem feito, eu adorei, uma leitura fácil, mas eu acho que seria interessante inserir alguns pontos para embasar mais ainda a sua dissertação. Eu acho que é importante, né, lá na página 13, quando se fala do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, conceituar o que é oportunidade e o que é necessidade, porque o leigo que não vai entender, na hora que falar de demografia empresarial, ele não vai entender qual é essa diferença do que é necessidade e o que é oportunidade. E na pesquisa GEM de 2019, ele traz esses conceitos e, ao mesmo tempo, ele traz um gráfico, Valéria, mostrando a evolução entre oportunidade e necessidade ao longo da década, que talvez, se você achar interessante, poderia também inserir esse gráfico na sua revisão de literatura. Eu acho que é interessante, né, apresentar aqui onde tem os desafios do MEI, né? Necessidade de controle financeiro, falta de experiência no ramo do negócio. De onde é que você tirou essas informações para inserir os autores que apontam essas dificuldades, né? Esses principais desafios do MEI? Eu posso falar? Só o final, desculpa. Não, pode sim. Você não, quem decide. Pode ser, né, professor? Eu não referenciei. Tá. Era porque era bom juntar todas as dúvidas do professor e você responde. Valéria, vai anotando aí, né? Aí você, porque pode levar mais de meia hora. Depois o professor Paulo faz as questões dele e você esclarece. Por favor. Pronto. Essa questão só dos conceitos, Valéria, de necessidade e oportunidade, se aqueles desafios do MEI, quais os autores, né, que citaram, e na página 14, informação da ACN, né, em 2019, que o RN se destacou como um dos líderes no ranking de empreendedorismo do Nordeste. E aí, fala mais sobre isso, traz dados, qual foi a posição, como é que o MEI, né, apresentar alguma estatística, qual a contribuição do MEI nesse ranking de empreendedorismo, o que é que ele impacta nesse resultado. Lá, não é no trabalho, mas é sugestão, né, a parte crítica que eu acho que você precisa dar uma perfurada, instigar o Sebrae, né, lá nas suas considerações, a ter melhores informações sobre o MEI, que é uma instituição que desde 2010 trabalha com o MEI, mas quando a gente vai buscar informação, você viu a dificuldade. Né, e as pessoas relutam em passar dados, e aí você poderia, nas considerações finais, sugerir algumas temáticas de estudo. Né, a nossa unidade lá, que é a gestão estratégica, todo mundo está louco para ver seu trabalho. O pessoal estava todo mundo pedindo, quero ver, vamos chamar ela depois para apresentar.
e aí disse, olha, as sugestões que elas apontar lá nas considerações finais, eu acho o Sebrae vai acatar, viu, suas sugestões para desenvolver algumas pesquisas. E aí, muito bacana esse conceito da demografia empresarial, né? Eu acho que é uma oportunidade, porque quando se fala na demografia, a gente trabalha com populações, mas as empresas sempre ficam de lado, né? Eu acho interessante isso como trabalho. Lá no empreendedorismo, né, eu acho que é página 16, eu acho que é interessante, você fala empreendedor, você fala em inovação. E a pesquisa GEM, ela traz dois recortes. O Brasil é um dos países mais empreendedores, porém, ele é um dos países menos inovadores. Na pesquisa GEM 2019, ele aponta ele traz essas estatísticas. E aí, na hora que o MEI se formaliza, muitas vezes não é por ser inovador, né? Mas por necessidade, que a gente sabe que é o que ocorre mesmo. No comecinho, 2010, 2015, a gente identificava muita gente saindo da informalidade, né, e virando microempreendedor individual. Porém, Valéria, eu acho que vale a pena você fazer uma discussão mais à frente, que também existe uma migração, né, de 2015 para cá. A microempresa está deixando de ser ME e está passando a ser microempreendedor individual, principalmente pela questão de carga tributária. Então, a gente vê essa demografia, o informal no começo, bastante, né, virando microempreendedor individual, e a microempresa virando MEI, né, pedindo para baixar o faturamento, né, até pela necessidade de redução de impostos. Ao mesmo tempo, na prática do dia a dia de mercado, a gente identifica muitas empresas com vários CNPJs MEIs para evitar o crescimento, que eu acho que é um ponto que vale a pena também discutir. Você chega no campo, numa empresa, o empresário faz, não, eu sou MEI, minha esposa é MEI, meu filho é MEI, que é a forma de disfarçar, né, e crescer como microempresa. Então, ele fica criando uma barreira, né, para evitar o crescimento. E outra coisa que a gente identifica muito nessa dinâmica, né, empresarial do MEI, por exemplo, os planos de saúde, né, isso é uma realidade que merece ser apontada por você. Ele orienta a pessoa física a se formalizar como MEI só para ter um plano empresarial porque é mais barato. E aí a gente não encontra a gente tem um projeto lá no Sebrae chamado Negócio a Negócio. E aí quando a gente busca o MEI, que chega na residência dele, ele faz, não, mas eu não tenho empresa. Tá, mas aqui consta que você é formalizado como MEI. Ah, não, é porque foi o plano de saúde que recomendou a gente fazer um plano empresarial, e aí encontra uma família inteira com plano empresarial como MEI, sem ter empresa, somente pela possibilidade de ter um pagamento menor da mensalidade do plano de saúde. São algumas realidades que a gente encontra no dia a dia. E aí, né, eu acho interessante ver essa do G empreendedor, mais empreendedor, menos inovador. E aí, na página 27, você fala de um autor de 2013, Canever, que aí ele cita o seguinte, que não existe atualmente cursos na área de empreendedorismo, que aí o importante é da gente sempre buscar as literaturas mais atuais. Hoje já existe sim, Valéria, muito curso de graduação, né, já reconhecido pelo MEC, como, por exemplo, né, a Unip, Universidade Paulista, ele tem um curso CST de 2 anos, né, de formação em empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, né, o próprio Sebrae Minas, a gente tem uma escola de empreendedorismo para técnico, nível médio. Existe o Sebrae instituição e existe o Sebrae escola, só trabalhando em empreendedorismo. Só 2 exemplos, né, para depois, quando alguém lê, vai dizer, nossa, ela pesquisou, mas ela não viu autores mais atuais, que já existem, né, esses cursos a nível de graduação, que não é 4 anos, mas o curso superior tecnológico de 2 anos, e próprio Sebrae São Paulo, né, que são os maiores do país, já tem cursos na área de empreendedorismo. E aí, na página 28, eu acho interessante, né, essa questão de você poderia fazer uma correlação, número de desempregados com o número de abertura de MEI, para ver se isso tem uma influência ou não, Valéria. Eu acho que era interessante. E
a gente identifica também, né, eu trabalho muito no interior, a gente, por exemplo, um supermercado de um interior aqui na região metropolitana de Natal demitiu todos os funcionários da área de entrega de mercadoria, de logística. E aí demite, né, e chama ele, faz o seguinte: a partir de hoje vocês vão trabalhar como MEI, né? Aí todas aquelas vantagens, né, as férias, o 13º, né, os benefícios do profissional com carteira assinada, ele perde e passa a virar um autônomo, microempreendedor individual, né, sem férias, sem folga, sem hora extra, sem nada. Eu acho que valeria a pena uma discussão essas realidades. De o que é bom ser MEI? É importante ser MEI, né? Para o informal, para quem está começando o negócio, é uma maravilha, mas ele não pode passar o resto da vida estagnado como MEI. E aí eu apontar vantagens e desvantagens, e uma das desvantagens é essa, de o mercado está forçando os profissionais a virarem microempreendedor individual, né, para ele fugir da responsabilidade de empresário, de empresa, né, e jogar a responsabilidade no indivíduo pequenininho como MEI. E aí seria interessante essa questão, né, de ver o desemprego, é lá na página 28 que se cita isso. E a necessidade de obter... Não, isso aqui deixa para lá. E aí, na página 31... eu acho que seria interessante apresentar esse gráfico, né, de formalização do MEI ao longo dos anos, que eu mostrei, ou você insere na justificativa, seria bacana mostrar essa realidade, como funciona. E na página 33, você apresenta o porte do MEI, atual de R$81 mil. Não sei se seria interessante, mas eu acho que se poderia contar a história do MEI, que ele começou com faturamento lá de R$60 mil no passado, para mostrar isso como um dado de revisão de literatura, e que aí aumentou esse faturamento para R$81 mil, daí esse crescimento que a gente vê lá no gráfico de muita gente migrando para MEI, e a perspectiva futura de agora em 2022, né, que a proposta está sendo apresentada para o Senado Federal, que é de passar de R$81 mil para 130 mil. E aí ele vai passar para um faturamento de 130 mil com a possibilidade de contratar 2 funcionários. Aí imagina como é que vai ser o crescimento desse gráfico a partir de 2022. Todo mundo que é ME, que fatura até 130 mil desempregados, vai deixar de ser microempresa e vai passar a ser o microempreendedor individual. Isso não é positivo para o nosso país em relação à arrecadação. A gente vai ficar estagnado. O bom, na prática, para o Brasil, é ser MEI como forma de estruturar o empresário, a ele se organizar, pagar poucos impostos, porém o ideal seria ele decolar, né? Ele virar MEI, virar ME, virar EPP, porque ele iria estar contribuindo, né, com mais impostos, ele estava gerando mais emprego, ele estava, né, movimentando mais a economia. Mas se virarmos um país de microempreendedor individual, a gente vai ficar estagnado. Vai crescer, crescer, e uma hora vai ficar na inércia, né? O país não vai crescer economicamente, porque a gente vai ser um país de microempreendedor individual. A tabela 4, acho que na página 33, né, é importante você ter o porte, né, das empresas de acordo com o faturamento. Falta inserir o dado da média empresa e da grande empresa. Você só falou do MEI, do ME e do EPP. A tabela que fala da constituição das empresas, de acordo com o SEBRAE, vai ser a tabela 4, na sua dissertação. Que aí depois eu passo para você esse intervalo, que faltou só você colocar qual é o faturamento, né, que caracteriza um empreendimento como sendo média empresa e como grande empresa. Tá só o MEI, o ME e o EPP. Faltam mais 2 linhas para completar a tabela. E aí vem... Tá pertinho já, Valéria. Estou nas últimas observações. Eu adorei esse fenômeno do pejotização, né? Ficou muito bacana você ter citado isso, que é uma realidade, né, de mercado, e que na página 39 tem Machado, Cury, né, de 2018, sobre
um elemento de precarização do trabalho, né? Seria interessante falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, lá no saldo, quando você apresentar os resultados, tenta ver qual foi o ano que Dilma, nesse decorrer da evolução do MEI, Dilma, quando era presidente, né, existia uma taxa de dívida do MEI de quase 60%. Né? Quase 60% dos MEIs não pagaram as suas obrigações, né, em relação a impostos. E aí o que foi que ela fez nesse período? Ela mandou cancelar todos os MEIs. Né? Todos os MEIs que estavam em débito, teve simplesmente mandou fechar, né? Não existe mais. Não perdoou as dívidas, né? O indivíduo continuou com as dívidas, mas perdeu seu CNPJ. Eu acho que era interessante você citar esse momento também. Eu acho que foi 2016 ou 2017, que foi um rebuliço, porque todo mundo que era MEI, quando chegava no Sebrae, meu CNPJ foi cancelado, meu CNPJ foi cancelado, o que aconteceu? Foi você que estava com débito e a presidente, né, definiu aí uma normativa mandando cancelar todos os CNPJs. E aí quem foi cancelado não poderia ter o seu CNPJ de volta e teve que fazer um novo CNPJ MEI. Isso faz parte aí da história. E aí eu acho que poderia, né, de repente, fazer uma amostra pequena, né, para fazer o perfil desse MEI, listar quais são as atividades que tem maior CNPJ, moda, mercadinho, salão de beleza, botar uma tabelinha só para mostrar quais são as atividades onde existe a maior formalização como MEI, para as pessoas terem ciência e seria uma forma também de engrandecer seu trabalho. Mas está muito bom, Valéria. Você é muito esforçada, muito sai atrás de buscar as informações, né, de forma bem proativa. E o seu trabalho está muito bacana. E depois que você defender, agora não, eu vou convidar você para ir lá no Sebrae apresentar seu trabalho. Obrigada, professor Paulo, pela leitura atenta. Eu gostei muito de sua postura, tá? Eu abro já para você falar, Valéria, tá? Você é um funcionário do Sebrae e ser crítico. Não, a gente tem que ser real, professora. Não pode porque nem todos estão, passando né? encantamento, não. Tem que entender as dificuldades, tem que ser bem crítico mesmo, com que onde a gente precisa melhorar. Justamente, então a leitura atenta. Você vem acompanhando a gente aí, principalmente a Valéria, desde o início de mãos dadas, né? A ponte, é o contato, essa dissertação está aí, fruto dos dados do Sebrae, contato da Valéria com você. Todo tempo ela diz, vai sair os dados, então eu agradeço muito, né, por você ter essa visão da academia, você está aí, né, no órgão público do governo, do Sebrae, mas você tem a visão acadêmica pelo fato de ter doutorado, ver a importância da pesquisa acadêmica. Já convido a Valéria para apresentar lá, então, esse laço entre a academia, né, e órgãos, como Sebrae, Senai, Senac, tá entendendo? IPEA, órgãos, para a gente dialogar, mostrar que a gente faz ciência e a gente entende a realidade, é muito importante. Então, assim, o apoio desde o início, com os dados e a leitura atenta, e já indicando novos gráficos, novas tabelas, sugestão de leitura para a Valéria. Então, assim, muito salutar. Como você disse, a Valéria vai atrás, ela foi atrás dos dados. Então, agradeço demais e agora abro para a Valéria responder as suas questões. Muito obrigada, professor Paulo. Paulo, depois acredito que você vai me passar, né, detalhadamente os seus comentários. Passo, tudo que eu anotei aqui eu passo para você. Eu só fiquei na dúvida quando você falou dos desafios do mês, se eu não referenciei, se no momento eu não coloquei a fonte. Não tinha fonte. Eu acho que era interessante citar o autor que falou aqueles desafios. Certo, depois eu mostro para você. Certo. E obrigada pelas informações, os gráficos do que você pode, tenho certeza que podem enriquecer o trabalho, e eu confesso que, como a professora Silvana falou, assim, a sua postura, para mim, me deixa até aliviada, porque eu digo que quando eu comecei esse trabalho, eu tinha uma visão muito mais otimista do MEI do que eu tenho hoje, mas assim, muito. Eu acho que tudo é fruto das nossas vivências, né? E eu trabalhava no Senac, que é primo do Sebrae, e lá os
os prestadores de serviço, no caso, eles antigamente eram contratados como pessoa física, e de repente todo mundo tinha que ter um MEI. E a princípio eu achei aquilo extremamente positivo, porque eu pensava, a pessoa, se acontecer alguma coisa, ela vai ter outros direitos, como alguns auxílios, etc., do que ser só um prestador, do que ser contratado só como pessoa física. E eu acho que pelo menos essa chave, para mim, só virou praticamente quando eu comecei a fazer esse trabalho. Eu acho que eu tinha uma visão assim, bem limitada, e a gente precisa realmente botar na balança. O mercado vende como algo positivo. Isso, e na literatura, pelo que eu vi, assim, de tudo que eu já estudei, é difícil encontrar um meio termo. Ou a pessoa é totalmente positiva, ou a pessoa é contra. Então, obrigada, mais uma vez, pelos dados. Tem algumas coisas para falar com relação ao Sebrae, que, por exemplo, uma das coisas que a gente mais queria, que a gente gostaria bastante, era de traçar o perfil sociodemográfico do MEI, quem são, né, assim, o perfil de quem são esses microempreendedores, e a gente, infelizmente, não conseguiu esses dados, mas como eu disse até na justificativa do meu trabalho, eu espero que seja um caminho também para novas pesquisas, que, quem sabe, através do meu trabalho, o Sebrae possa passar essas informações, ou até para novos trabalhos. Eu já falei lá da sua dissertação, o pessoal disse, Paulo, precisamos ter mais informação sobre o MEI, a gente não sabe nada. Gerou já o despertar da necessidade. E aí, isso aí, como o próprio professor Paulo sugeriu, você coloca nas considerações finais. A liberação de dados sobre o perfil, todas essas questões que você foi atrás e não conseguiu. O que vem conseguindo é o que ele vem liberando, que já liberam para ele. Tá entendendo? Então, que não estão disponíveis, digamos assim, para consultar, como... desculpa se eu estiver me estendendo muito, mas, por exemplo, quando tem o portal do empreendedor, todas as consultas lá são, digamos assim, são do período atual. Se eu consultava, digamos, vai ter os dados, digamos, de hoje. O histórico não tem. Não, se eu quiser saber, por exemplo, se eu quiser saber como era a realidade, por exemplo, em 2016, pronto, Dilma, se eu não estiver enganada, eu acho que ela saiu no meio de 2016. Agosto de 2016. Foi o processo de impeachment, né? Então, se eu quisesse saber como é que era a realidade lá em 2016 para comparar, hoje, não tem. De forma pública, não tem. Isso mesmo. Professor Paulo, satisfeito com as considerações? Sim, está ótimo. Ok. Obrigada. Então, agora eu abro a palavra para a professora Jordana Cristina, examinadora interna. Eu vou ter que fazer um teste. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Porque eu tive que trocar de microfone aqui durante a sessão. Bom, então, boa tarde novamente, formalmente, aos colegas da banca. Muito obrigada, Silvana e Valéria, pelo convite. Fiquei muito, muito honrada. Comentei mais cedo que é uma felicidade para a gente ver essa coorte se desenvolver no programa, uma coorte que, saiu tudo conforme o não planejado, né? Assim, então, tiveram uma semana de aula e, de repente, descobrem foram duas? Não, perdão, a gente teve 2 aulas. Uma duas com a senhora. Isso. E uma com o Wilton. Olha, não chega a ser uma semana de aula, né? Então, eu tô reforçando isso. Falei mais cedo na banca do Everton, né? Que é uma coorte, então, que teve duas aulas, então, eu falei uma semana de aula, mas não chegou a ser uma semana de aula. E aí veio a pandemia, bate forte aqui nas nossas portas, e aí, assim, tudo saiu conforme o não planejado, né? Ninguém planejou desenvolver um projeto de dissertação em casa, sozinho, sem os colegas, sem os corredores, sem as trocas. E eu acho que isso faz muita diferença no desenvolvimento do trabalho. Nós aqui, né, da banca, que passamos por isso, nós sabemos a importância que é, por exemplo, aquela pausa que você faz para tomar um café e conversar com os colegas. E é a hora, inclusive, que vários insights surgem sobre o seu trabalho. Porque aí, você que está aqui estudando mortalidade do MEI, vai lá conversar com seu colega que está estudando mortalidade. Porque não é a mesma coisa fazer isso no grupo do WhatsApp, assim. Então, essa é uma coorte muito marcada,
e eu fico muito contente de ver que vocês resistiram, né, que estão se qualificando, muito em breve vão, né, entregar dissertações excelentes, com contribuições relevantes, e aí então já começo então a elogiar o seu trabalho, parabéns pela escolha do tema, e eu acho que o professor Moisés vai talvez gostar disso que eu vou falar, né, como orientador, mas é uma veia extensionista que, assim, é muito legal, porque é isso que a gente precisa na universidade, sabe? A gente precisa mostrar o nosso papel o tempo todo, sobretudo nos tempos em que nós estamos sendo questionados. Então, essa dissertação, ela chega, assim, com esse caráter extensionista, porque não é só pesquisa, né? Então, o seu projeto não é só um projeto de pesquisa, mas ele tem um caráter extensionista a partir do momento que você cria essa ponte com setores da sociedade para fazer essa troca, né? E aí eu acho que Paulo foi muito feliz em te fazer esse convite, espero que você tenha muito a contribuir com o seu trabalho. Bom, é sempre, quando a gente está aqui, né, na qualificação, a gente pode sugerir um monte de coisa. Então, encare as minhas falas como sugestões, né? E aí você e Silvana vão ver o que é possível fazer, o que não é, né? Considerando, claro, o que está no escopo para vocês, o que não está, né? O professor Moisés também como orientador. Você falou essa coisa de dividir a literatura, né? Uma literatura muito positiva sobre o empreendedorismo e uma literatura mais negativa. Eu não sei, talvez eu tenha acessado muito uma literatura que tem uma crítica muito pesada sobre esse fenômeno de transformar trabalhadores em empresa e, enfim, essa transformação social. Então, você vai ver que alguns comentários que eu vou fazer são provavelmente porque eu não sou estudiosa do tema e o que eu li sobre o tema tem um caráter um pouco crítico sobre essa realidade no Brasil. Bom, mas alguns comentários gerais, seu texto está muito bem escrito, você escreve muito bem, é uma leitura gostosa, assim, o texto vai fluindo, você vai lendo. Eu fui lendo, assim, quando fui ver já tinha terminado, sabe? Assim, uma leitura gostosa de fazer. O texto está muito bem escrito, assim, o português muito correto, né? Formatação. Eu vou entregar, mas, assim, você vai ver que são coisas muito pontuais, assim, o que eu estou sugerindo. E aí eu começo a minha primeira pergunta, que vai, então, nessa linha de ter acessado essa literatura mais crítica, né? Que vai principalmente falar de precarização do trabalho. Aí você coloca, né, o RN líder, né, como um dos líderes no Nordeste no empreendedorismo. Aí eu já meti um ponto de pergunta lá nos comentários, falando assim, mas tá, o que aí é precarização e o que é empreendedorismo? Porque essas coisas estão muito misturadas, assim. E, claro, não que o seu trabalho esteja aí para responder isso, mas o tempo todo eu fui lendo o seu trabalho e me perguntando o que é precarização e o que é empreendedorismo, e aí, como o Paulo colocou, o que é inovação, porque eu acho que é isso. E aí, nessa perspectiva do que é inovação, eu sinto que a sua revisão da literatura, ela vai falar um pouco do empreendedorismo, eu acho que em sociedades com realidades muito específicas, assim, sabe? E aí, o que eu estou chamando de realidade específica? Eu acho que a gente precisa pensar empreendedorismo no Brasil, qual é o contexto brasileiro? E aí, aqui, por isso que eu estou dizendo, dessa leitura que vai mais numa linha mais crítica sobre isso. Então, a gente está falando aqui de um capitalismo, né, extremamente agressivo, extremamente excludente, que se financia com uma exploração à exaustão. Então, assim, e aí parece que um pouco da literatura ela não dialoga com essa realidade desse contexto brasileiro. Eu fiquei com essa impressão, ou também porque isso pode ter a ver com a literatura que eu já acessei. Como eu não sou especialista do tema, isso pode ter a ver um pouco com essa literatura. Você fala, cerca de 88% dos empreendedores brasileiros asseguraram que a escassez de emprego estava presente na decisão de iniciar um empreendimento. Aí, assim, você já mostrou que a gente precisa minimamente considerar esse contexto. Você precisa mencionar. Então, eu acho que mencionar em que contexto é esse em que esse debate está sendo feito, né? Então, qual é a característica do capitalismo, né, a brasileira, enfim, as relações de trabalho. E aí eu fui indicando, assim, pontos em que eu acho que talvez o que a gente fala e o que a gente não fala na dissertação
diz muito sobre como a gente está fazendo o trabalho. Então, também, se você não, talvez, se coloca de uma forma crítica em alguns momentos, o que a gente entende, então, é que você, como pesquisadora, acessou aquela literatura e ela até então atende, mas eu acho que é isso, eu acho que o não dito também diz alguma coisa. Então, talvez pensar sobre isso. Como eu estou falando, estou colocando aqui tudo no campo da sugestão. E ainda no campo desse olhar crítico, talvez, sobre esse assunto, sobre esse tema, você vai listando vantagens e desvantagens de ser MEI, e aí isso aparece muito numa perspectiva individual, né, assim, de quem empreende, dos direitos trabalhistas, mas aí eu queria chamar a atenção, porque seu trabalho é muito relevante, ele vai ser lido, ele vai ser debatido, ele pode virar fomento para a política pública, que quando a gente encara o empreendedorismo e a criação de um MEI como uma tomada de decisão em relação ao desemprego e à informalidade, a gente está, num país onde isso já é um desafio, a gente está quebrando a lógica tripartite de financiamento de política pública. Então, como é que a gente financia previdência hoje no Brasil? São 3 partes. É o trabalhador, o empregador e o Estado. Essa lógica tripartite, quando a gente olha para o MEI, ela está quebrada, né? Então, assim, eu acho que talvez também pensar do ponto de vista estrutural, o que esse fenômeno tem de positivo e de negativo, não só para os indivíduos que tomam essa decisão de empreender. E aí, nessa linha do enfim, o que é necessidade, o que é oportunidade, eu vi que você falou aqui na apresentação, e você só falou isso na apresentação, então eu não ia saber se você não tivesse mencionado. Porque, na verdade, você tem estatística de estoque. Você falou, né? Se eu quiser estatística de estoque, eu consigo. E eu até fui olhar, eu fiquei curiosa para saber, porque eu sei que é difícil conseguir, às vezes, alguns dados. E aí eu entrei lá no portal de estatísticas do empreendedor e vi que, de fato, para estoque, tem algumas estatísticas. Tudo bem, elas não são um histórico do período, elas não vão falar de mudanças, elas não vão falar de transições, que é o que você está interessada, né? Você está interessada nessa transição demográfica, né? Nascimento, morte de uma empresa. Mas o estoque também diz muito, porque o que é o estoque? O estoque são sobreviventes. Estoque é sobrevivente. E aí, com essa fala, eu quero, então, virar a chave para as minhas próximas contribuições, que aí elas são numa discussão demográfica do seu trabalho, tá? Então, é isso. O estoque, ele é uma informação, porque você está falando, então, de população sobrevivente. E aí, o que eu queria deixar de sugestão? Bom, já que vocês vão adotar demografia de empresa, né, demografia empresarial, para fazer essa análise, eu acho que há espaço para ir mais a fundo na demografia. E aí, o que eu quero dizer com ir mais a fundo na demografia? Começa lá na literatura. Lá na revisão de literatura, você foi falando da importância de conectar demografia e empresa, demografia e empresa. Mas ali, você não deu nenhum resultado. Então, ficou muito, assim, uma perspectiva de que é importante incorporar essa análise, mas você não deu um exemplo de como é que essa análise é feita, sabe? Então, assim, talvez ali na revisão da literatura já deixar claro, olha, tem trabalho no Brasil, então, como é que, com uma perspectiva demográfica, eu estudo uma empresa? Que é importante, a sua revisão da literatura deixou claro. Mas como? Como é que se faz isso? Eu li seu trabalho, li sua revisão da literatura, e eu não consigo entender como isso é feito, até ler seu método e entender que você vai estudar isso via mortalidade. Então, talvez naqueles textos que você já leu mesmo, mostrar o resultado. Por exemplo, tal literatura chegou à conclusão de que, não sei, uma taxa de mortalidade tal para a empresa em tal país. Então, assim, acho que precisa dar alguma medida ali para ficar palpável isso, porque você está fazendo estudo que tem pouca literatura brasileira sobre demografia da empresa. Então, o que tiver de palpável que você puder dar para os autores, para os seus leitores, eu acho que avança, sabe, a leitura do trabalho. Eu senti falta um pouco disso.
E aí, nessa perspectiva, você menciona brevemente, eu acho que isso tem que ser mais do que brevemente, você menciona demografia econômica. E a demografia econômica tem autores que eles vão te ajudar a pensar sobre esse assunto. Então, para além de uma discussão que é sobre empreendedorismo, que é sobre questões sociais, que é sobre, enfim, a própria legislação que você apresenta, mas o que a demografia econômica acrescenta nesse estudo? Por exemplo, tem um autor que você vai provavelmente ver que se destaca na literatura de demografia econômica, que é o Samuelson. Eu não lembro se é já o sobrenome, mas lembro de ter lido muito sobre ele no doutorado, que vai falar, por exemplo, eu vou dar aí por isso que eu estou te dizendo por que a gente precisa de exemplo quando está nessa literatura tão específica que é demografia de empresa. Eu lembro nas aulas o exemplo que era criação de programas de pós-graduação. Quando você vai criando mais programas de pós-graduação, você está largando a base. Nascem novos programas de pós-graduação que, de alguma forma, empurram, vamos pensar numa estrutura etária, né? Empurram outros programas para o topo, do ponto de vista de distribuição etária. Então, você vai criando um grupo de programas de pós-graduação, por exemplo, no topo, que eles têm muitos anos de casa, são poucos programas, e você tem uma base larga. E essa estrutura etária, olha para você ver, eu estou falando de estrutura etária de programa de pós-graduação, para ver como, de fato, a gente pode sim usar as ferramentas da demografia para estudar fenômenos que às vezes a gente nem pensava. Mas isso, por exemplo, força melhores avaliações de quem está no topo, porque essa base que entra, ela movimenta essa estrutura. Então, o que é essa virada de chave que eu quero fazer? Se você quer trazer demografia empresarial, eu acho que talvez seja oportuno, então, tratar as empresas como população. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Ver o que da demografia econômica te ajuda a explicar, e aí eu acho que a leitura partindo do Samuelson vai te ajudar, mas também em como analisar. E aí, por exemplo, eu acho que vocês não deveriam abrir mão da análise de estoque. Ainda que estoque não responda tudo que vocês querem, o estoque, ele está falando de sobreviventes. Então, seria como a gente analisar um censo. O que é o censo? Censo é estoque. A gente está pegando população que sobreviveu à mortalidade e, por isso, foi recenseada. E aí, tudo bem, o ideal seria a gente acompanhar coortes, mas porque a gente não pode acompanhar coortes, a gente não olha para o estoque. Vamos olhar para o estoque. Então, explore o estoque. Lá nesse site, por exemplo, eu vi que tem distribuição por sexo, distribuição por idade. Se tivesse distribuição racial de quem são os microempreendedores, eu acho que seria super interessante. E aí, entrar talvez com uma descrição dessa população. Então, é isso que o Paulo estava falando, né? Quais são os setores em que esses MEIs, que sejam sobreviventes, né? Que sejam os de estoque. Quais são os setores em que eles estão inseridos? Assim, o que predomina? E lá, eu acho que você não vai conseguir fazer isso, porque eu fui pensando em estatísticas, depois eu olhei a base de dados, né? Que seria, então, essa base de dados de estoque. Mas tratando as empresas como população, é isso, assim, qual que é a idade média? Primeira coisa que a gente pensa em população é distribuição etária, né? Então, assim, qual é a idade, há quanto tempo essas empresas estão aí? Aí depois eu vi que você não tem essa informação. Mas o que você não tem, também você precisa deixar em evidência. Porque não é que você não tem nenhuma fonte de dados, tem alguma fonte de dados e ela não responde todas as perguntas. Mas algumas coisas você vai conseguir. Uma discussão, por exemplo, que a demografia econômica faz, que pode te ajudar com essa temática, taxa de crescimento. Essa população tem taxa de crescimento positivo ou negativo? Porque, como eu estou te falando, uma taxa de crescimento positiva, por exemplo, ela tem um impacto de rejuvenescer esse mercado. Uma taxa positiva, então, quer dizer que novas empresas estão entrando, né? E talvez pressionando mais o mercado de quem já está há mais tempo. Então, pensar essa lógica quase que de transição demográfica dessas empresas, sabe? Estrutura etária, duração, que na verdade seria idade média, mas aí é duração. É encarar essas empresas, então, como população. E no sentido de medir como você mediria a população. Porque eu acho que extraria elementos... aí eu acho que para você dialogar na demografia, né? Então, para enriquecer, acho, um debate dentro da demografia.
E aí, do ponto de vista de método, aí essa é uma pergunta, assim, porque eu realmente não entendo sobre o assunto. A gente tem lá, então, um microempreendedor que ele está há 2 anos sem pagar o DAS. Então, ele está aí numa situação de irregularidade. Ele não é considerado mortalidade para você, porque ele é um microempreendedor que está ativo. Mas, do ponto de vista da atividade econômica, é mortalidade. Porque, assim, talvez esse MEI que não está pagando DAS é porque também não está envolvido com aquela atividade econômica, assim, sabe? Então, e aí eu fiquei pensando na demografia, eu acho que você tem subregistro de óbito. Eu acho que você tem subregistro de óbito de empresa. Por quê? Para tomar a decisão de encerrar aquele CNPJ, também tem todo um movimento econômico. Esse encerrar de ciclo de, né? Ah, tá, eu abri o meu CNPJ e eu encerrei meu CNPJ, né? E aí tem óbitos não registrados. Acho que do ponto de vista da demografia, lendo seu trabalho, isso mexeu comigo. E aí eu fiquei pensando, bom, óbito a gente corrige. O que a gente vê quando a gente tem subregistro de óbito? A gente corrige. Será que não tem que, talvez, fazer um ajuste aí? Por exemplo, estimativas de que saiu, por exemplo, esse ano, né, essa decisão de CNPJs que estavam né, irregulares com a Receita, acho que até 2016, não sei, seriam desligados, assim, né? Então, seria um óbito forçado desses CNPJs com efeito de período, né? Tem uma legislação. Então, assim, eu acho que essa perspectiva demográfica te ajuda a responder muita coisa. E eu estou colocando aqui, talvez, mesmo como sugestão. Não que vocês tenham que incorporar, sabe? Mas eu acho que, talvez, para arejar essa perspectiva demográfica no seu trabalho. Porque eu acho que quanto mais demográfico você conseguir transformar isso, acho que mais você vai atrair o olhar da demografia para esse tema. Mais pessoas vão se interessar quando elas, né, assim, enxergarem quantos métodos, quantos indicadores que a gente acha que só serve lá para a demografia, mas serve aqui para o seu estudo. E aí, quando você vai para a tabela de vida, que eu achei uma ótima alternativa, né? A gente faz cálculo de tabela de vida para a população, mas poderia fazer para empresas. E aí, na tabela de vida, tem uma medida resumo que a gente utiliza, que é a expectativa de vida ao nascer. Mas ela não é a única medida que a gente pode tirar da tabela de vida. Então, talvez, inclusive, você destrinchar estatísticas das tabelas que você vai criar. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, probabilidade condicionada. Qual é a probabilidade de um MEI sobreviver, por exemplo, mais 3 anos, uma vez que ele sobreviveu ao primeiro ano? E é igual mortalidade infantil. Por quê? Depois do primeiro ano de vida, depois que as crianças sobrevivem ao primeiro ano de vida, a gente tem aquele ganho de expectativa de vida. Então, olhar, inclusive, para essa expectativa de duração do MEI, para além da idade em que ele entra. Mas pensar, talvez, esses momentos estratégicos. Então, por exemplo, do ponto de vista da Receita Federal, quanto tempo um CNPJ sobrevive na condição irregular? Assim, sabe? Então, são assuntos, claro, que eu não sou especialista. O que eu estou trazendo, de fato, é esse olhar demográfico para o seu trabalho, que me instigou muito, porque, olha, eu estou pensando sobre isso desde que eu li seu trabalho. Toda hora eu penso uma questão demográfica sobre isso. Falar, dá para corrigir registro, sabe? Dá para fazer probabilidade condicionada. E eu acho que é muito legal quando a gente lê um trabalho e ele te leva para outros lugares. É isso. Eu li seu trabalho e ele me levou para outros lugares, assim. Então, eu acho que tem muito potencial para concluir nas próximas etapas. E, bom, eu te entrego depois o texto com os meus comentários, as minhas sugestões, mas acho que basicamente... também uma mesma sugestão, vou reforçar o que o Paulo comentou, uma sugestão sobre você colocar as estatísticas junto com o contexto, né? Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte nesse período? O que aconteceu, enfim, com o mercado de trabalho, com mudanças, sabe? Assim, o que desse período não deveria deixar de ser mencionado quando você está falando? Eu acho que isso também é importante trazer para o trabalho. Acho que é isso. Valéria, eu falo às vezes um pouquinho rápido, porque eu me empolgo, mas espero que está gravado também, talvez depois vai ser mais fácil para acompanhar. Obrigada. Obrigada, professora Jordana. Eu vou deixar a Valéria primeiro comentar, e em seguida eu comento, tá? Fique à vontade, Valéria. Eu anotei aqui, professora, suas sugestões, e eu acredito mesmo que
Acho que quando a gente está fazendo um trabalho e a gente fica muito focado, eu vou fazer isso, 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 às vezes a gente fica um pouco limitado. Então, assim, as sugestões que a senhora deu, confesso que, por exemplo, sabia, lógico, que tinha as empresas que estavam irregulares, inativas, mas em nenhum momento pensei que isso, por exemplo, podia ser associado ao subregistro de óbito, como tem a correção, né? Mas não, confesso que não tinha pensado. Então, o nosso leque vai abrindo, assim, e vou analisar com muito carinho. Também anotei o autor que a senhora falou, Samuelson, vou procurar. E com relação aos dados, por exemplo, que a senhora falou, que a senhora procurou no portal do empreendedor, né? A gente até tinha pensado em realmente pegar e fazer aquele saldo, comparar com os dados que a gente já tinha e fazer, não, então vamos fazer o cenário atual. Só que como a gente ainda, no caso, a gente só tem os dados até 2020. A gente até ficou de ver com o Paulo, ver se a gente já consegue esses dados de 2021 para acrescentar na defesa. Só que aí ficaria um estudo até 2021 e o estudo, digamos assim, do estoque seria de 2022. Então, quando a gente pesou, a gente achou que poderia ficar um pouco confuso, porque eu não tenho como pegar esses dados do ano passado, entendeu? Eu teria que ter tido esse insight antes e ter baixado todas as informações antes e enfim, infelizmente acabou, digamos assim, passando batido, e eu não tenho como ter acesso às informações de 2021. Então, assim, se a gente fizesse hoje, seria, digamos assim, com saldo acumulado de 2022, mas não estaria dentro do nosso recorte temporal. Então, assim, eu não sei se ficaria legal. Essa é uma questão, Valéria, Jordana, professor Moisés e professor Paulo, que a gente traz para a banca, porque foi algo que a gente ficou de pensar. Os dados de 2021, aí do saldo, desse abertura e encerramento, até janeiro, mais ou menos, ainda não estava divulgada. A gente está esperando divulgar, vamos dizer, a movimentação de 2021, porque a dissertação de Valéria deve ir até 2021, tá? Atualizar até 2021, porque os dados de 2021 ainda não saíram. E a questão era a discussão do estoque. É pertinente colocar um estoque para além dos dados dela? Os dados dela, da movimentação da Tabor, vai até 2021, e o estoque, esse perfil, seria de um ano após. Porque acho que não inviabilize nada desde que esteja descrito na metodologia. Dizer da questão... Aí vai a crítica, né, aos dados. A disponibilidade dos dados do SEBRAE, né, de não ter um dado temporal, contínuo, evolutivo, uma série histórica. Então, é só esse estoque. Então, vamos usar o que tem. E isso aí já, na metodologia, vai especificando, detalhando, e como uma crítica também ao SEBRAE, dizer, olha, vamos ter que fazer dessa maneira, usar 2022. É uma questão que a gente traz para a discussão, para a sugestão da banca. Se a gente vem com o estoque, tem que ser 2022, que é o que tem, e os dados atualizados da tábua até 2021, que, né, possivelmente estará disponível, né, Paulo? Já está 2021, que não estava. Ainda não está. Ainda não está, né? E pode ser o nosso receio, a previsão aí de Valéria... A gente pode agendar um horário, Valéria, com o SEBRAE Nacional, para ver onde é que eles poderiam contribuir. Ótimo, a gente agradece demais, Paulo, aí a sua benevolência. Eu consigo esse contato, a gente conversa com eles. Ótimo. O horário que for, Paulo, eu dou um jeito. Pronto, eu vou conversar com eles. Muito obrigada. E com relação à professora Jordana, Valéria, você tem mais questões, mais colocações? Não, eu anotei aqui os pontos, né, que ela falou talvez explicar melhor a questão da precarização, do empreendedorismo no contexto brasileiro, e quando ela falou, eu acredito que eu falei isso na apresentação, né, que o termo empreendedorismo e de empreendedor tem que ser analisado de acordo com o contexto, mas às vezes posso ter deixado passar, mesmo na parte escrita, e eu acho que às vezes está muito relacionado àquilo. A gente às vezes já leu tanto o texto, já escreveu tanto, ou então já leu em outros momentos, em outros artigos, e acha que aquilo meio que está subentendido, e aí vem uma pessoa de fora ler e vê, não, isso aqui poderia melhorar, isso aqui não está tão claro. Eu vou tentar melhorar
para as próximas fases, para os próximos passos. Ok. Muito obrigada, Valéria. Jordana, muitíssimo obrigada. Fala de demógrafa, tá? Você deu como demógrafa e estudiosa do mercado de trabalho, né? Você não poderia faltar aqui. Precisa, cirúrgica e atenta. Posso sintetizar a tua fala dessa maneira. Eu gostei demais dessa sua fala e vou tocar aqui em algumas questões. Algo semelhante que o Paulo percebeu e você percebeu. De ser mais crítica. Você diz, o não dito diz algo. E aí eu vou ter que... Eu acho que a formação da Valéria dificulta. E aí onde está o X da questão de eu extrair o lado crítico, porque ela romantiza, como ela mesma disse, e eu vou dizer, o MEI. Ela é administradora de empresas, eu sou economista. E eu vejo a economia neoliberal, tudo isso. Então, para eu extrair dela algo, Valério, o MEI não só é positivo. Então, aqui eu venho lutando, seja mais crítica, vamos para o governo, no governo Dilma teve isso, aí vamos dividir para o governo Temer, Bolsonaro, e foi aí que ela vem começando a extrair. Então, ela é administradora, tem esse olhar dos recursos humanos e tudo mais. Falou aí que eu não sabia que ela foi do SENAC, né? Do SENAC. E tem toda essa questão. Senai? É o primo pobre do SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ah, tá, do Senai. O SEBRAE para as empresas e o Senai para o homem do campo. Para o homem do campo, Senai. Então, tem toda essa questão da formação dela, da leitura, de economia liberal, keynesiana. Professora, eu não sou economista. Esse plano de fundo macroeconômico, conjuntural. E aí eu dizer, tem que ser crítica, esses movimentos têm a relação com o plano de fundo. Então, assim, ela é dedicada, escreve divinamente bem, não me dá trabalho, um excelente ouvinte, e vem se esforçando, foi atrás do Paulo, é independente, tá entendendo? Vá atrás desses leitores de economia, eu não escrevo bem de economia, vamos. Então, ela vem, é esforçadíssima. Então, a gente vai extrair ainda mais, que eu concordo. Tá? O dito tá ali, mas ali é Valéria. Eu estou extraindo muito mais, tá entendendo? Desse lado dela, só para deixar claro que ela já vem se empenhando muito para olhar sem tantas flores no meio. A palavra que eu tenho para dizer é isso, mas a gente está se esforçando, né? Com relação ao estoque, agora vamos para a demografia, a chave, como você falou muito bem, a demografia da empresa e a demografia econômica. A gente está numa dissertação totalmente interdisciplinar, com o mercado de trabalho, com a demografia, no caso aí, mortalidades, só que a gente está aí com empresas. E transformar essas empresas, como você muito bem disse, em população. Até a revisão da literatura é complicada, porque há poucos estudos. Eu acho que no PPGD todinho só tem uma dissertação que o professor Moisés, todinho, orientou. Por isso que ele está aqui conosco, né? Que foi o MEI no RN, né? MEI não. Acho que foi do Huerton. Foi do Huerton. Que ele foi estagiário aí, né? da minha área. Ah, bacana, pronto. Aí vamos às redes, né? Isso é a única de todo o PPGD. E se você brincar no Brasil, se tiver 5 dissertações ou tese relacionada à demografia da empresa e à demografia econômica, são poucas. Então, a contribuição do seu trabalho não resta dúvida. Agora é fazer o link da teoria, dessa revisão da literatura que não falou e fácil, construir, né? Essa busca, né, Valéria, constante, né? No Brasil, mundo, até chegar no Brasil, procurar os estudos, mostrar a contribuição do seu estudo, que o Paulo vem ajudando muito aí com as tabelas, mas tratar essa empresa como uma população. Taxa de crescimento populacional, taxa de desemprego. Você vai tratar todas as análises relacionadas como uma população e não mais uma empresa. Então, fazer esse link, que aí também é a contribuição do seu trabalho. Fazer essa correlação entre empresa e população. Então, se a gente calcula aquilo para população, vamos calcular essa taxa de crescimento das empresas, de mortalidade, de sobrevivência, a probabilidade condicionada de sobreviver. Aquelas que sobrevivem o primeiro ano de vida, segundo ano, já diminui um percentual. O terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o perfil, que não é um cálculo de mais trabalhar com probabilidade condicionada de sobrevivência. Então, as sugestões da professora Jordana é muito pertinente, viu, Jordana? Agradeço demais, tá? Cabível, é demografia pura, mas
eu acredito que tangíveis, alcançáveis. Porque a gente que trabalha com o mercado de trabalho sabe trabalhar com isso, a gente que trabalha com demografia trabalha com isso. Agora é trazer para tuas informações, é trazer para o meio, tratar esse meio como uma população, como deve ser tratado por demografia econômica e da empresa. Então, Jordana, muito obrigada por suas considerações. Não vamos abrir mão da análise de estoque. A nossa dúvida era essa questão do ano de 2022 e nossos dados vêm até 2021, tá? E a questão, outro ponto para finalizar aqui da sua fala muito precisa e cirúrgica, eu acredito também que tenha subregistro de óbitos, desde essa questão do Paulo falar ali do contexto de Dilma Rousseff e tudo mais. E aí, como tratar esses dados? Então, o trabalho, Valéria, ele vai dar uma contribuição para a sociedade, né, para diversos setores da sociedade, a gente pode ver isso, e para a demografia, metodologicamente falando, e para o sistema S, e para aqueles que querem ser meio, porque o que é que acontece? O governo Bolsonaro e Temer, aí vou eu, como crítica do MEI, ele tirou, é a palavra que eu não gosto, meritocracia. O governo tirou o papel, a função do Estado de gerar emprego e colocou a culpa no trabalhador. Você está desempregado porque você quer. Por que você não vai ser MEI? Como se todo mundo tivesse a vocação para ser um microempreendedor. Então, a culpa por eu estar desempregado é porque eu não sei fazer coxinha, eu não sei costurar. A culpa é minha. Isso é o capitalismo excludente. Desobriga as empresas, porque o governo trabalha, legisla para as empresas. Para as empresas. O setor rural, eles trabalham para as empresas. Não é para o povo. E é essa crítica que eu quero colocando ali em Valéria. Mas ela tem que colocar, ela tem que enxergar o que é o meio. Mas a gente vai construindo, né? Mas não tenho dúvida que o trabalho da Valéria vai contribuir. Agradeço demais a leitura atenta, precisa, da professora Jordana. Não poderia faltar o Paulo, que vem aí de mãos dadas aí com a Valéria, comigo, aí na construção desse trabalho. Sai porque ele tem a visão acadêmica. Paulo, eu acredito que está saindo, porque não é todo gestor, diretor do SEBRAE que vai dar esses dados. É porque você tem um doutorado, você tem a veia acadêmica, você é professor, você sabe da importância que a gente faz. Importante, muito importante. E principalmente as críticas, né, para a gente construir algo melhor. Justamente, um país, uma sociedade, um país inclusive, que gera emprego com qualidade. Emprego é formal, é carteira assinada. É carteira assinada, isso é formalização. Como com o MEI, eu vivo dizendo, não sai de crise, não. Com o MEI a gente não vai se tornar potência econômica nunca. Quer ser potência econômica? É indústria e tecnologia. É indústria, tecnologia e ciência, potência econômica. Informalidade não vai ser nunca. Tá? Indústria naval é isso. Não vai ser, como você diz, vamos ficar ali, ó. Não vai ser. Mas o governo está tirando ônus, enriquecendo o capital às empresas. Eu paro por aqui, porque o trabalho é da Valéria, né? Mas é um tema que Ave Maria, tenho paixão de mercado de trabalho, né? E relacionado à demografia. Então, agradeço à professora Jordana, agradeço ao professor Paulo e abro para o professor Moisés, que vem contribuir com o seu trabalho, Valéria. Obrigado, professora Silvana. Boa tarde, viu, Paulo, a professora Jordana, Valéria. É um prazer mesmo, não, de estar compondo este grupo de trabalho e falar um pouco sobre a dissertação da Valéria. Primeiro, eu estou de acordo com todo o que foi falado por cada um de vocês, não? E o trabalho da Valéria me parece, sabe, que traz eu acho que uma relação com uma relação interinstitucional, não é? A universidade, como você falou, e com o SEBRAE, representado por Paulo, que já é um antigo colaborador, parceiro, e desde essa perspectiva, veja bem a qualidade que já Jordana vem falando sobre isso, não? Da relação de uma instituição que está trabalhando com estas questões e que, evidentemente, muitos problemas devem ser demandados e que, aliado com a universidade, alguns desses problemas poderiam ser, se não resolvidos, por lo menos dar algumas luzes para que possa se resolver, não?
Então, a Valéria está sendo privilegiada, não? Porque todos gostaríamos de ter, como se chama, parceiros dessa natureza, não? Experimentar o problema com os que entendem melhor, não? Na prática, não? Então, esse privilégio é de poucos, não? Então, eu quero destacar da fala do professor do Paulo, esse gráfico que nos mostrou, tá? Que de alguma forma sintetiza o problema. Tá? Este é o problema, não? Com relação principalmente ao foco da dissertação da Valéria. E esse gráfico que, claro, vai facilitar a Valéria, vai enriquecer o problema. Ou seja, este é o fato, não? O fato demográfico empresarial, não? Este é o fato, e a partir desse fato, então eu venho a desenvolver tudo aquilo que se está propondo na dissertação. Não? Então, muito obrigado, viu, professor Paulo. Jordana, realmente a gente, quando começa a falar sobre isso, é claro que pensa, bueno, vamos a levar tudo ao raciocínio demográfico, não é? Das populações. Isso, a gente começa a pensar, você tocou em coisas bem importantes, não? Subregistro, essas coisas. E aí, claro, traz outros problemas. Se existe subregistro, você calcula lá, mais ou menos a esperança de vida, e você tem uma esperança de vida lá em cima, fora da realidade, ou lá embaixo, fora da realidade. O que você faz, não é? Isso é um outro problematizador. Então, tem subregistro, então vamos fazer isso. E isso que você fala, por exemplo, que não tínhamos pensado, mas que agora sim há que pensar, porque é possível fazer como a professora a Silvana fala, sim, ou seja, se é muito alto o subregistro, então talvez através de uma observação melhor, como a que você sugere, poderia ser, como se chama, poderia ser suavizado isso, e volta a experimentar. Mas se não dá aquilo, porque se não dá aquilo que mais ou menos poderia ser esse indicador aceitável, então você tem que fazer outra coisa, não é? Veja o interessante que é isso, não é? Então, o que eu uso nas populações humanas? Nas populações humanas, nos anos 60, nós tínhamos um alto subregistro, e então, quando calculávamos com as informações que vinham do registro civil, de pronto, nossa esperança de vida era lá 90 anos, 80 anos, pois, não, então não havia forma de mesmo corrigindo, não mesmo suavizando as curvas, mas o problema continuava, não é? Então, o que você tinha que fazer? E aí vem o poderoso Brás, vem com essas como se chama, com essas tábuas de mortalidade, esses níveis. Olha, isso é fantástico. Sabe? O Brás é fantástico naquele momento, não? Porque nos traz toda essa literatura que nos permite, fazer suavizar, não, esse indicador, não? E até para optar esses modelos norte, sul, leste, você tinha que ter critérios, não? Assim, não é só muito bem. E aí nós isso vamos a conversar depois, porque eu já falei algumas questões relativas a isso. Nós precisamos um elemento comparativo que nos ajude a decidir que o indicador que vamos a calcular, ela seja aceitável, não? E aí eu sugeri a questão de México, Espanha, não? México, Espanha, que são tradicionais. E volto a reiterar, evidentemente, a literatura voltada para o cálculo de tábuas de vida, com todas essas funções que ao interior você calcula, ela é deficitária. No Brasil, puxa, e aí o Paulo, que é grande amigo também, o Huerto, naquela época, ele colaborou bastante para o trabalho dele, não? Então, recentemente, eu fiz uma procura nestes dias, aí recentemente eu achei alguns três artigos que falam sobre o assunto, Eu achei ótimo, poxa, isso eu acho que vai contribuir. Aí depois eu vou passar para a Valéria esses artigos para ir ainda enriquecendo essa parte da literatura
que fala sobre os indicadores da tabla de vida. Então, evidentemente, aqui a professora Jordana tocou, como a professora Silvana falou, tocou pontos de microcirurgia, eu diria, não? De uma médica que entra, precisa, não? Como você disse, aqueles que eu admiro muito, não? Os médicos especializados em cirurgia infantil, menos de 1 ano. Né? Veja bem isso. Eu conhecia um médico dessa natureza. Então, veja a dimensão que se tem com relação a isso. Sim, na questão do estoque, dessa chamada de atenção, é muito interessante, porque eu estava pensando, e aí, claro, que bom, porque dá para fazer, por exemplo, colocar esse processo num diagrama de Lexis. Esse diagrama de Lexis vai permitir fazer isso. Então, e isso é muito ilustrativo, muito legal. O diagrama de Lexis é muito potente, é simples e potente, porque te ilustra muito bem esse processo, não? De quantos estão em um... Parece ser um projeto longitudinal, aquilo que é de período, você pode observar de forma longitudinal, não? Então, e a partir daí, você posteriormente entra aos cálculos das tablas de vida. E é claro, aí outros indicadores vão ser mostrados, como a professora Jordana sugeriu. É claro, a empresa vai ser considerada como população, não é? Isso tem que ser assim. A empresa vai ser considerada como população. E aqui eu vou sugerindo o que se considera todas aquelas funções da tabla de vida humana vão estar à esquerda, e as funções da tabla de vida das empresas vão estar à direita, para fazer, como se chama, aquilo que a professora Jordana falou, é decir, nós temos que ter, como se chama, aqui com que, como que é, não? E se é possível colocar as funções, se as funções são ou seja, se os gráficos das funções são as mesmas ou diferentes, não é? Me parece que em algum caso são diferentes, mas isso vamos ir vendo mais em frente. Ainda mais, agora veja bem um dos problemas, não sei se vai ser problema que a gente vai pensar, porque a Valéria está trabalhando com microempreendedores, não é? A experiência anterior foi com microempresas, de pequeno e, claro, de pequeno e médio porte. Então, veja os complicadores que vão se somar. Olha, a demografia tem essa coisa legal, porque aí você tem que inventar, no bom sentido, não é? Você tem que inventar. Brás, o que fez? Inventou. O Brás falou, poxa, isso não dá, nós temos que inventar fórmulas, e você vai à África observar as populações africanas, tem uma história muito bonita com relação a isso, e observa o que acontecia por ali, e começa, claro, a colocar seus dados matemáticos, suas formas matemáticas, para poder calcular suas tablas de vida que ele nos apresenta, e que até agora nós venimos usando, não é? Então, nós vamos precisar, olha, de tablas de vida padrão. Como vamos fazer isso? É claro, nós temos referências no país. Aí há que ler a realidade mexicana, há que ler a realidade da Espanha, há que ler um pouco da realidade dos outros países, não? Seja da Europa ou seja dos Estados Unidos também. Mas veja bem, o México está experimentando o mesmo fenômeno que o Brasil. Um crescimento de microempreendedores e, é claro, uma detenção seja as microempresas, é decir, as micro e as empresas micro e medianas experimentaram um processo de expulsão dos trabalhadores. Esses trabalhadores que ficaram sem trabalho se tornaram o quê? Se tornaram
microempreendedores, ou seja, uma grande parte da população já não está dizendo, já não está buscando emprego, sino se está tornando microempreendedor, não? É mais ou menos nesse artigo que foi publicado agora, em 2020, está falando desse processo também, não? Então, por isso, acho que, e aqui essa sugerência vamos fazer todos esses experimentos e somar as tablas de vida que já vem gerando o México e, em algum momento, alguma delas, talvez tomá-las como padrão. Se é que os dados que vão ser usados não correspondem, por exemplo, a um indicador que poderia se esperar. E aqui, claro, nós precisamos da opinião dos analistas, não é? E quem melhor analista nestes temas é o Paulo. O Paulo vai bater o martelo com relação àquela esperança de vida que poderia ser calculada, não? Então, essa é uma visão analista que nós precisamos e que Valéria conta com esse apoio, não é? Então, bom, era isso, esses comentários que eu queria fazer. Aí eu tenho são 3 artigos, vou passar para a Valéria, e aí com isso, vai ir alimentando ainda mais esse trabalho, não? De fato, eu quero parabenizar Valéria, no sentido, ficamos felizes, não? Porque Valéria foi nossa aluna, então sempre foi boa aluna, dedicada a todas aquelas características que é importante destacar, e essas qualidades são contagiantes, não? E ela contagia seus colegas, e isso foi muito positivo, não funciona como uma onda, né? E essa onda vai atingindo, não, os outros colegas, e claro, há um processo de trocas, não? Alguns desses colegas estão aqui, não é? Então eles sabem de que eu estou falando, enfim, não? Então essa onda, mas essa é recíproca, não? Então, Valéria, parabéns, e tem todas as condições, evidentemente, de terminar e fazer um belo trabalho, como já está mostrando, não, nesses avanços que ela acaba de apresentar, não é? Muito bem, era isso, e agradecer ao Paulo por suas ótimas opiniões, não, e sugestões que evidentemente vão contribuir de forma bem positiva para o trabalho da Valéria, não? E a professora Silvana, não sei, ela conseguiu, ela está indo muito bem. Eu apenas estou entrando assim com mérito de tudo isso é a professora Silvana, não é? Que também contagia coisas positivas, e isso é muito bom, não? Então é isso, muito obrigado, e estamos aí. Obrigado, viu? Obrigada, professor Moisés. Eu abro já para a Valéria. Primeiro, eu agradeço. O senhor não sabe como eu e a Valéria, né, Valéria, ficamos felizes com o seu aceite. Só faltou a gente soltar um champanhe. Ela, eu sou próxima dele, professor, melhor ainda, Valéria, eu gosto demais dele, não sei o quê. Eu disse, melhor ainda, Valéria, melhor ainda, né? Quando eu disse, ele aceitou, a gente ficou muito feliz. O seu nome foi pensando assim, a dedo mesmo, tá? Indicação número 1. E aí foi Valéria, disse, ele já orientou a única dissertação, eu nem eu sabia dessa, do PPGD, eu disse, pois aí é que vem mesmo, que vem para somar, e a gente está na expectativa, e aí vai ser uma construção, né? A minha área não é mortalidade, não trabalho tanto, fiz os laboratórios, mas não oriento, né? Com tábua de mortalidade, né? Migração, mercado de trabalho. E eu disse, Valéria, a gente tem que chamar, todo tempo procurei ser honesta com ela, alguém que trabalha com mortalidade para nos ajudar. E aí o professor Moisés chegou firme e forte aí para dar essa contribuição importante para somar o seu trabalho, que aí vem toda a sua ideia, o seu método, você que chegou com essa proposta, né,
para fazer esse trabalho, eu abarquei o trabalho, mas sempre dizendo, quando chega na parte aí da tábua de mortalidade, a gente chama alguém. Vamos construir até onde eu vou conseguindo ir, a gente vai construindo. E Valéria também, sempre acatando as sugestões, ela corre atrás, ela é independente, isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, queria que todos tivessem a sua maturidade. Então, professor Moisés, a gente que agradece, tá? O senhor vem aqui para somar esforços, né? Para sair um excelente trabalho, que vai dar uma contribuição, né? Então, a gente que tem a honra e a satisfação de ter conosco, né, Valéria? Eu costumo comentar com os meus colegas e até com a minha família que eu tive muita sorte com a minha orientadora, que eu lembro que quando saiu o nome no CIGA, aí que eu procurei, eu disse, mas a minha professora não é daqui, como é que vai ser? Como é que eu vou falar com ela? E também não estava preparada para essa questão da pandemia. E eu posso dizer que não teve nenhum dia que eu tenha procurado a professora Silvana e ela não tenha tido disponibilidade em todos os aspectos, seja nos dias bons e nos dias ruins. E desculpem, mas a professora Silvana e o professor Moisés são essenciais para mim. Todos os professores passaram bastante ensinamentos, mas em especial eles dois. Então, quando a professora Silvana que eu fui conhecendo no decorrer do trabalho e o professor Moisés desde o início, então quando ele aceitou, realmente eu fiquei muito feliz e eu me sinto muito acolhida pelos dois, assim. Muito obrigada, desde já, muito obrigada. Sem vocês eu não conseguiria, de verdade. Um prazer, Valéria, você merece, você tem um coração lindo, vou ficar sabendo disso, tá? Você é bem emotiva porque você tem um coração muito bondoso e é capaz, eu sempre lhe disse isso, você é capaz, tá? E todo mundo está vendo que você é capaz, tá? É você acreditar mais ainda em você, sempre com cuidado, mas acreditar no seu potencial, sempre levanta essa sua autoestima, tá? Então, eu ia pedir licença, na verdade, a gente que sai, né, ao contrário, aqui que tem que lugar que os alunos que saem, aí às vezes eu confundo. Eu peço licença, porque a banca irá se retirar por alguns minutos, 5 minutos, creio eu, mas a gente volta. Vocês ficam aí, por favor, que tem um link para a gente disponível, a gente sai, mas a gente volta, tá ok, pessoal? Fiquem aí os colegas da Valéria, os discentes aí do PPGDEM, a gente volta já já. Tá ok, professores? Vamos para outra sala? Ok, tá ok.
Todos retornaram? Ainda não. Jordana, está aí. Pronto, professor Moisés retornou. Valéria, está aí? Tá, está. Pronto. Então, seguindo o protocolo, a formalidade, viu, Valéria? Eu irei ler a ata do seu exame de qualificação. No dia 24 de fevereiro de 2022, às 14 horas, através de videoconferência pelo PPGDEM, CCET, UFRN, foi submetido ao exame de qualificação do projeto de dissertação da discente Valéria Oliveira Pontes Alencar de Carvalho, sob o título Sobrevivência e Mortalidade do Microempreendedor Individual, MEI, nas mesorregiões do Rio Grande do Norte, 2016 e 2020. A banca examinadora foi presidida pela professora doutora Silvana Nunes de Queiroz, URCA, orientadora, e contou com a participação dos professores doutores Moisés Alberto Caller Aguirre, UFRN, examinador, Jordana Cristina de Jesus, UFRN, membro interno, e Paulo Bezerra, Sebrae, Uniceuna, membro externo. O exame ocorreu em consonância com a portaria número 20 de 2020 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN, que, em face dos efeitos da pandemia da Covid-19 e do distanciamento social imperativo, autoriza as atividades dos programas de pós-graduação, desde que sem etapas presenciais, respeitando as demais normas vigentes. O exame teve a duração de 1 hora e 50 minutos e a comissão examinadora emitiu o parecer de aprovada. Valéria, você foi aprovada. Meus parabéns. Parabéns, Valéria. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pelos conselhos. Tenho certeza que ainda temos um belo caminho pela frente, mas com as orientações de vocês, eu tenho certeza que esse caminho vai ser... Não digo que ele vai ser mais fácil, mas ele vai ser bem mais estruturado. Parabéns, Valéria. Você merece. Comemore, vibre, descanse hoje. Você merece. É uma etapa muito bem vencida. Pense onde você não achava que ia chegar. Aí, chegou. Você não acreditava. Chegou. E vai chegar lá. E vai. Tá entendendo? Um belo trabalho e vai continuar fazendo um belo trabalho. Entendeu? Com calma, respirando, dá tudo certo, viu? Você merece. Parabéns, Valéria. E agradeço aos colegas, né, que estão aqui, os alunos, né, do PPGDEM aqui, que vieram assistir. A gente aprende vendo, né? Eu sempre acho muito bom a participação. Agradeço o convite do professor Paulo, que aceitou o convite e vem nos ajudando na construção da sua dissertação e continuará nos ajudando, né, a todo momento. E aqui eu já ratifico, tá? Se o professor Moisés permitir, o convite para permanecer com essa mesma banca, que está dando contribuições tão importantes, norteando, burilando o teu trabalho, tanto a professora Jordana quanto o professor Paulo, tá? Daqui a alguns 3 meses, espero, né, Valéria e a gente, professor Moisés, vamos construir para estar aqui novamente, a gente se reunindo e mostrando um belo trabalho para a academia e para a sociedade, né, para o nosso país e para o RN. Agradeço a professora Moisés, agradeço ao professor Moisés por aceitar essa missão, esse compromisso, né, esse trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho, e vai contribuir muito com o seu conhecimento. Agradeço demais por essa parceria, e agradeço à professora Luciana por seu tempo escasso, que a gente sabe que é, todos nós, esse escasso, e está aqui nos auxiliando aí de maneira competente, desde ontem e antes de ontem, através do e-mail, tá, professora Luciana? Muito obrigada por seu tempo dedicado aqui, a acompanhar. Obrigada, parabéns a Valéria, parabéns à banca pela participação. E é isso. É isso. Vou encerrar a gravação. Ok. Boa tarde a todos e a todas. E obrigada. Boa tarde, bom final de semana, bom carnaval para vocês. Bom carnaval, aproveite, Valéria. Valéria, aproveita o carnaval para descansar, dá uma respirada, tá? Só para reforçar mesmo, parabéns pelo trabalho, tem muito potencial, tenho certeza que a gente vai te encontrar daqui a alguns meses com um ótimo trabalho. Obrigada, professora. Quinta-feira eu recomeço a perturbar
alguns pessoinhos aqui. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom Tchau, descanso. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada.